Então, graças e paz a todos, sejam bem-vindos. Hoje estamos no 29º dia da nossa caminhada. Olha que bênção, muitas coisas já aconteceu. E vamos saber os detalhes no sábado. Nossa primeira vigília de 8 à meia-noite, não percam. Se você quer contar sua caminhada até esse presente momento na jornada, essa é a oportunidade. E hoje vamos falar do capítulo 40. Estamos na reta final da leitura do livro A Cruz e Sua Sombra. Nós estamos trabalhando o livro em PDF. Ele tem todo esse conteúdo, tá bom? E hoje vamos falar da tribo de Judá. E quem está com essa responsabilidade é a irmã Divanice José. Seja bem-vinda, Divanice. Com você a Olá, palavra. bom dia. Irmã Alexandra, saudades, viu? Também. É, uma responsabilidade mesmo. Eu estive viajando essa semana, fui fazer uma vigília lá em Aracaju, me convidaram, e eu vim correndo para cá para poder fazer esse trabalho. Então, meus irmãos, que Deus me ajude, graça e paz para todos aí do grupo. Estou olhando aqui, tem bastante gente, e eu acredito, e confesso, eu estou nervosa. Então, o meu livro, Cruz de Sua Sombra, ele não tem a página 40, a irmã me enviou a folhinha para mim que eu tirasse lá em PDF. Mas só que eu tenho aqui esse livro sobre as 12 tribos de Israel, e eu fui estudar ele e achei bem interessante, e eu vou fazer aqui e apresentar os irmãos por esse livro aqui. Falando sobre as tribos de Judá, né? Nós sabemos que Judá foi um homem excelente. A mãe de Judá, né? Ela se chamava Lia. Judá teve 5 filhos, e desses 5 filhos, morreram 2 filhos, né? Lá no livro de Gênesis, capítulo 38, diz que Deus matou os 2 filhos deles, porque eles estavam cometendo pecados absurdos. E ele só ficou com 3 filhos, né? O significado de Judá, seu nome, né, é louvado ou agradecido. Esse é o significado do nome de Judá. Então, vou ler aqui uma parte sobre a vida de Judá, né, que diz assim: por haver Rúben deixado de cultivar o caráter digno de primogênito, o único habilitado ao direito de nascimento, tanto no sentido espiritual como temporal, suas bênçãos lhe foram tiradas, dado a outros que desenvolveram um caráter digno. Então, José, que se tornaram um famoso administrador, foi dada a porção dobrada da herança de seu pai, o direito temporal, mas requeria mais simples habilidade de controlar grandes riquezas ou ser empossado na primogenitura espiritual e tornar-se o progenitor do Messias. Então, aqui nós vimos, né, que ele perdeu o direito e José herdou esse direito de ser o primogênito espiritual de Deus. Aqui o registro fala o seguinte: o registro afirma que Judá, o 4º filho, foi o poderoso entre seus irmãos. Ele veio, dele veio o príncipe, que foi Jesus Cristo, né? Jacó, em seu leito de morte, pronunciou as profecias, as palavras, e disse: o cetro não vai sair de Judá, nem o bastão dos seus pés, até que venha de Siló, e ele obedecerão os povos. Essa promessa Jacó tinha profetizado com relação ao nascimento de Jesus Cristo, que ia sair da tribo de Judá. Da tribo de Judá, nós sabemos que saíram 3 reis. O primeiro rei foi Davi, o segundo rei foi Salomão, e o terceiro rei foi Jesus Cristo, da tribo de Judá. Interessante, né? Aí aqui diz o seguinte: como Judá prevaleceu sobre os seus irmãos, desse modo herdou a primogenitura espiritual também, né? Esse é um assunto digno de cuidadoso estudo de todo aquele que deseja a parte da grande primogenitura espiritual, pela qual nos podemos tornar hoje
herdeiro da herança eterna. Não tenho registro algum de haver Judá prevalecido sobre seus irmãos pela força. Isso não tem, né? Não tem. Ele conseguiu com o caráter digno que ele tinha. Ele tinha um caráter muito firme, né? Ele era um líder espiritual dos seus irmãos muito forte. Era um homem de palavra. Quando ele se ofereceu para ficar como garantia em lugar de Benjamim, Jacó permitiu, né? Permitiu que ele levasse ao Egito, embora o oferecimento de Rúben tivesse sido negado, recusado. Por que Jacó não confiou no seu filho Rúben? A história nós já conhecemos, né? Que ele profanou lá seu pai, né? Ele profanou, ele pecou contra essa situação, ele não podia agora ser mais um homem de confiança, né? Que ele era sem confiança, era um homem sem caráter. E aí, quando o Rubens chegou na hora de pedir ao pai para levar o filho lá para José ficar com ele como um refém, o pai confiou nele, né? O pai confiou em Judá. E aí, ele levou, e deu certo, né? Foi Judá que defendeu a sua causa tão fervorosamente que José removeu o seu disfarce e se deu a conhecer a seus irmãos. Quando ele chegou lá, que se apresentou, ele começou a defender a causa e José não aguentou e foi exatamente nessa hora que ele se revelou que ele era irmão dele, né? Mediante estrita integridade, no princípio, Judá havia conquistado a confiança de seu pai e de seus irmãos. A história toda está contada na bênção pronunciada sobre Judá por o seu idoso pai, juntamente antes de sua morte. Judá tem seus irmãos, Judá, teus irmãos, te louvarão, e a tua mão terá sobre a servir de teus irmãos. Os filhos do teu pai se inclinarão a ti. Isso é interessante isso, né? Você veja aqui que a palavra tem poder. Tudo que o pai pronunciou para o seu filho, isso aconteceu ao pé da letra, né? Então, nós como pai, como mãe, devemos ter cuidado com as palavras que a gente pronuncia para os nossos filhos, né? Muito cuidado, filhos e netos, bisnetos, tataranetos, nós temos que ter cuidado com as nossas palavras. Jacó, ele abençoou seus filhos, para cada um, ele determinou uma bênção, e cada um recebeu naquele momento. Ele, no leite do dom, saía dizendo que cada um poderia ser. Então, aqui continua a história falando sobre a questão de Judá. Seria digno de notar que Judá prevaleceu sobre as mesmas circunstâncias em que Rubem fracassou, né? Não foram os pecados cometidos contra o público que excluiu Rubem do privilégio de primogenitor. Ele mostrou ser infiel na vida doméstica. Não teve consideração pela honra da sua própria família. Na hora que Rubem pecou, ele não pensou nas consequências, né? Só que eu fico pensando o seguinte: tudo que a gente fala, ou diz, ou faz, muitas vezes a gente esquece que nós temos um Deus que tudo vê. E como a irmã Eliese orou, dizendo o seguinte, que as pessoas que estão enfermas, muitas vezes estão transgredindo alguma lei da natureza, algum tipo assim. E aí vem as consequências. E eu acredito plenamente nisso, que tudo que a gente faz aqui, Deus está vendo. Ou mais cedo ou mais tarde nós vamos pagar por isso. E essa aqui foi Rubem. Rubem pagou caro por ter profanado, desrespeitado o lado do seu pai, né? Seu pai e seus irmãos não puderam confiar nele, na vida privada dele, não confiaram. No mesmo lar, rodeado pelas mesmas tentações e pelo mesmo ambiente, Judá, na verdade, foi poderoso entre seus irmãos, e dele veio o príncipe da paz. Coisa linda, né?
dele veio o príncipe da paz. Então, ele viveu entre aquela turbulência toda, aquelas circunstâncias, porque eu acredito que eram muitos problemas nessa família, que a família era grande, tinha muita confusão, mas Judá nasceu nesse meio, se criou, e ali ele teve o privilégio de ser escolhido por Deus. A tribo de Judá foi escolhida por Deus para que ele fosse o pai desses 3 reis, Davi, como no caso Salomão, e depois veio Jesus Cristo como príncipe. Das 12 tribos, dos 144 mil, estarão na Cidade Santa sobre o nome de Judá. Pessoas que, em ocasião de perplexidade, foram reconhecidas por os seus irmãos como líderes fiéis. Mara que meu nome esteja aqui nessa tribo, né? E a de vocês também. Judá é o leãozinho da presa, subsiste, filho meu, encurvou-se e deita-se como leão, e como leoa, quem o despertará? Nestas palavras, Jacó dá a impressão de que seria mais fácil conquistar um leão do que vencer alguém com um caráter de Judá. Você já pensou? Que homem digno de um caráter perfeito? Era um caráter assim fora do comum, né? Era um homem respeitado. Tanto que ele foi um grande líder da sua família, né? Então, a gente vê aqui que é uma maravilha. Que seria, então, seguro despertar um leão velho como contender com alguém que permanecesse firme em sua integridade a Deus. O caráter de Judá é daqueles que podemos anelar daquela firmeza que não renunciará à nossa integridade cristã, mas saberá com segurança que o Senhor é conosco quando somos assaltados por Satanás e todas as suas hostes. Então, se você tem um caráter perfeito, é uma pessoa digna de respeito, quando você é assaltada por Satanás, confie que Deus está com você, que Deus ele não vai lhe deixar sozinho. E Judá, nessas horas difíceis, ele estava com ele, Deus estava com ele, né? O símbolo da tribo de Judá era um leão, os irmãos sabem disso, né? Era um leão, o símbolo dele, né? É um emblema que o leão significa força e liderança, né? No Gênesis 49, verso 8 e 10, fala sobre esse assunto. Quando Jacó disse que ele seria igual ao leão, né? Então, o leão significa força, coragem, liderança, e Jesus Cristo é considerado a tribo de Judá, a força do leão, né? É o símbolo da tribo de Judá. Aí ele diz aqui, Judá é mencionado frequentemente nas escrituras, que qualquer outro 12 patriarca, como exceção de José, ele é citado várias vezes nas escrituras. Dos 5 filhos de Judá, 2 morreram sem filhos, mas dos 3 filhos restantes, surgiu a mais forte tribo de Israel, dos outros 3 que ficaram. Nos sinais, os filhos de Judá eram um número de 74.600. Evidentemente, desempenharam uma parte muito pequena, se é que lhe coube alguma, na apostasia de Sintim, onde o número de Simeão foi grandemente reduzida, pois Judá contava com 76.500 quando deixaram Sintim para entrar na terra prometida. Então, aqui a gente vê, né, que era uma tribo pequena, não era uma tribo grande, né? A tribo de Judá ocupou as outras tribos, uma posição semelhante a que o seu progenitor ocupara na sua família pequena. Foi-lhe confiado o cuidado de sacerdócio. As 9 cidades ocupadas pelas famílias de Arão, os sacerdotes estavam todas dentro do território de Judá e Simeão. O restante
das 48 cidades ocupadas pelos levitas estava sepultada, espalhada por todas as partes, entre as outras tribos. Judá era uma tribo independente, eles não dependiam de ninguém, eles eram uma tribo independente. Após a morte de Saul, não esperava que as outras reconhecessem Davi como rei, mas o coroaram rei de Judá. Davi reinou sobre ele por 7 anos e meio, antes que fosse coroado sobre todo Israel. Então, aqui nós vimos, né, que dessa família saiu esse rei maravilhoso, né? Após a morte de Salomão, Judá e Benjamim permaneceram fiéis à descendência de Davi, à formação, o reino de Judá. Esse reino conservou a sua própria terra por cerca de 142 anos. Depois que o reino de Israel foi levado cativo para a Síria, a Zedequias, o rei de Judá, foi dado a última oportunidade nesse caso. Então, aqui a gente vê, né, que eles reinaram, ele era independente, eles não dependiam de ninguém, era uma tribo pequena, mas forte, corajosa, uma tribo que levava sinceridade. Da tribo de Judá, forneceu uma galáxia de nomes famosos na história sagrada. Nenhuma outra tribo superou o mundo como tal número de homens de Deus. No topo da lista está incomparável nome, Jesus de Nazaré, o leão da tribo de Judá. Não tem outra tribo com esse nome. Ele teve o privilégio desses 3 filhos que ele tinha, formou-se uma grande tribo, e dessa tribo saiu esse nome maravilhoso, e saiu outros nomes famosos, como no caso de Daniel e outras pessoas, e outros nomes, né? A grande fé é desassombradora, coragem de Caleb tem sido uma inspiração para homens de todas as eras. De vigor de sua vida, sua fé era forte, quando outros homens viram apenas gigante de dificuldades na vida de nossa terra. Ele afirmou: ei, subamos e prossigamos a terra, porque certamente prevalecemos contra ela. Com a idade de 85 anos, teria força de Deus, desalojou os inimigos da fortaleza. Tem uma frase que eu gosto dessa frase de Caleb, ele disse: se Deus se agradar de nós, a gente entraremos lá na terra prometida. Então, Caleb também veio dessa tribo, né? Davi tem sido honrado acima de todos os reis terrestres, ao ser considerado como um tipo de Cristo. E a inspiração chama o Salvador de filho de Davi. Judá forneceu vários outros reis, rodeados por todas as tentações da vida palacinas, permaneceram fiéis a Deus, como no caso de Daniel. Após o cativeiro, quando por um tempo parecia como se o Israel de Deus estivesse quase apagado da terra, 4 jovens da tribo de Judá, fiéis ao caráter iliônico de sua tribo, arriscaram suas vidas, de preferência a contaminar-se com os manjares da mesa do rei de Babilônia. Que, irmãos, a gente vê, né, que essa tribo foi maravilhosa. Essa tribo foi uma tribo firme. Todos esses meninos aqui foram citados, eles herdaram o caráter de Judá, a confiança, a honestidade de Judá. E esses 3 rapazes aqui, como nós já conhecemos a história, tinha essa herança de Judá, que era o caráter firme, né? Eram homens de fé, de confiança. E quando eles foram levados para a Babilônia, eles não negaram a Cristo, eles não negaram o seu Deus, eles foram fiéis com as suas decisões, mesmo na pior situação difícil da vida. Então o rei acendeu o fogo 7 vezes mais e falou: olha, se vocês não
negarem o Deus de vocês, vocês vão ser queimados vivos. Vocês vão ser lançados aqui nessa fornalha de fogo ardente vivo. Mas só que eles lembraram que essa tribo era uma tribo forte de confiança e disseram, não, a gente não vai negar. Ainda que esse Deus nos mate, a gente morre com o nosso caráter de homem de Deus. E eles não negaram, né? Na hora de comer, eles também foram fiéis na sua alimentação. Disseram, a gente não come essas porcaria aí, não. A gente estamos acostumados com outra alimentação diferente. Portanto, a gente não vai comer. Então, faz aí um jeitinho para que a gente se saia dessa e depois vocês verão o que Deus poderá fazer. E a história os irmãos já conhecem, né? Então, diz assim, poucos anos mais tarde, 3 desses homens permaneceram sem temor diante do rei da Babilônia. 3 anos mais tarde, né? Dizendo, fica sabendo, ó rei, que não serviremos aos teus deuses, em cumprimento da promessa feita cerca de 100 anos antes. O Senhor já caminhou com aqueles 3 filhos de Judá. Na fornalha de fogo, o escaparam ileso. E Daniel, fiel à integridade e à sua tribo, enfrentou leões famintos, em lugar de fazer qualquer interrupção em sua comunhão com Deus. Então, quis dar, meu querido irmão, foi o que eu consegui alcançar. Eu não sou intelectual, estudei pouco sobre isso, mas foi o que eu pude passar aqui para vocês. A fidelidade, o caráter daqueles que vão estar na tribo de Judá para entrar na nova cidade de Jerusalém, tem que ter o caráter de Judá. Se não tiver o caráter de Judá, provavelmente vai ficar de fora. Tem que ser homens e mulheres corajosas, fortes, destemidas e não ter medo das consequências. Lembrando que Deus está com aqueles que é fiel até o fim. Nós precisamos ser fiel em todo lugar que a gente chegar, ainda que a circunstância venha trazer a morte, que você esteja na beira da morte, mas lembre-se da tribo de Judá, lembre-se de que dali saiu Jesus, o nosso Salvador. Você já imaginou você fazer parte dessa tribo? Imagina agora, se você está dentro dessa tribo, sabendo que o seu Salvador, o Filho de Deus, que veio para este mundo, saiu da tribo de Judá, de um lado tenebroso, onde ele morava, onde ele vivia, eram várias famílias diferentes ali, né, com aqueles irmãos dele, cada um com um caráter diferente, mas o interessante foi que Deus escolheu a tribo de Judá. Eu achei muito interessante isso, né? Cada vez que a gente lê, a gente aprende, né? Diz assim, ó, depois da morte do rei Salomão, se dividiram as tribos de Judá, se dividiram várias tribos, mas Judá e Benjamim, eles continuaram juntos, eles não se dividiram de jeito nenhum. Por isso foi que a tribo de Judá foi escolhida por Deus, né, para se cumprir a promessa da vinda do Filho de Deus. Então, que Deus nos abençoe e nos ajude nesse momento para que o nosso nome esteja escrito lá na tribo de Judá. Tem várias tribos, né? Aí eu tenho um colega meu que diz, olha, eu não quero não fazer parte da tribo de Dan. Olha o que é que acontece com a tribo de Dan. Então, os irmãos sabem que a tribo de Dan não era uma tribo de confiança, né? Era uma tribo complicada, né? Mas, mesmo assim, ainda saiu alguém de lá. Então, quem tiver esse livro aqui, As 12 Tribos de Israel, os irmãos podem ler, que os irmãos vão descobrir de qual tribo os irmãos são. Eu ainda não descobri a minha, mas eu acho que a minha é daquela que fala muito, sabe? Mas eu quero estar no meio da tribo de Judá. Então, que Deus nos ajude, nos abençoe. Espero que os irmãos tenham entendido um pouquinho, que eu não consegui dormir de noite direito, estou com minha voz embaçada. E o meu óculos, irmão, não está legal, mas foi o que eu pude passar para os irmãos. Que Deus nos ajude para que nós possamos ser escolhida por Deus e ter um caráter firme, verdadeiro, falar a verdade, ser fiel em todos os sentidos,
assim como Judá representa. Amém?